Olá, minhas queridas irmãs e irmãos em Cristo que porventura acompanham esse grupo. Meu nome é Fernanda Rocha, eu moro em Campinas, interior de São Paulo, e Deus me deu a grata satisfação de poder estudar com vocês essa semana sobre a verdade divina é justificada. Seria a 12ª lição deste trimestre. Portanto, é a penúltima lição do trimestre, né? E com a ajuda de Deus, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos então estudar juntos essa lição. Texto para memorizar. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24. A verdade é inspirada e guardada por Deus e triunfará sobre toda a oposição. Então, meus queridos, não importa o que as pessoas venham pensar sobre a verdade bíblica, não importa o que elas falem ou o que elas façam, sempre a verdade bíblica vai triunfar, sempre. Nós não devemos temer, não devemos ficar inseguros de que a gente possa ser, apesar de nós sermos muitas vezes ridicularizados, né, confundidos acerca de quem somos, né, e o que cremos, nós vamos sempre triunfar, porque a verdade sempre triunfa. Então nós devemos ter isso em mente e não ficarmos, né, com medo, mas sermos ousados, né, quando formos falar sobre Cristo às pessoas, né, sermos ousados, lógico, né, pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, porque Deus nos deu essa missão e nós temos que cumpri-la, não importa depois as consequências. É isso que nós vamos ver aqui nessa lição. Primeiro tópico, um governo manipulado. Manipulado, meus queridos, quer dizer que quando se trata de pessoas, quer dizer que se usa a influência geralmente para proveito próprio. Então, geralmente os políticos, qualquer outra pessoa, né, nós mesmos, né, pessoas leigas, assim, podemos usar de manipulação para podermos conseguir alguma coisa que queremos. E quando fazemos isso, não é bom, né? Porque nós estamos usando de meios inescrupulosos para podermos alcançar, né, uma posição ou alguma coisa para nos beneficiarmos de alguma maneira. Então diz aqui, um governo manipulado, instigado por homens de mente maligna, que ações políticas o rei da Judéia, Herodes Agripa, primeiro, sobrinho e cunhado de Herodes, dos dias de Cristo, executou contra a obra de Deus. E por quê? Atos 12, de 1 a 4, vem nos dizendo assim. Eu não vou ler todo, mas, né, para a gente poder saber aqui, através da Bíblia, né, a resposta. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então a pergunta é, instigado por homens e de mente maligna, que ações políticas o rei da Judéia, né, praticou? Ele começou a perseguir, né, os discípulos, começou a fazer mal, né, e até mesmo, chegou mesmo a tirar a vida, né, de Tiago. E como ele viu que isso agradava aqueles que eram contra a palavra de Deus, ele então agora mandou prender Pedro. E diz aqui que, havendo prendido a Pedro, né, o encerrou na prisão. E ele colocou ele sobre um forte esquema de segurança. E não tinha como Pedro escapar de jeito nenhum, porque eram guardas pro lado de fora, pro lado de dentro, do lado dele, da prisão. Então, ele ficou sobre um forte esquema de segurança. Pedro ficou ali detido, né? Então, no livro Atos dos Apóstolos nos diz assim: enquanto os judeus celebravam a libertação do Egito e pretendiam possuir grande zelo pela lei de Deus, estavam ao mesmo tempo transgredindo cada princípio dessa lei ao perseguir e assassinar os crentes em Cristo. Então, aqui nós vemos uma contradição de crença, né?
diz aqui que os judeus, eles celebravam a libertação do Egito, quer dizer, quem que libertou o povo de Israel do Egito? Foi o próprio Deus. Mas eles estavam ao mesmo tempo transgredindo a lei de Deus, fazendo o quê? Perseguindo os próprios irmãos, perseguindo aqueles que eles não consideravam como irmãos, né? E diz aqui que a ponto de transgredirem, né, os mandamentos, mandando matar os crentes. Então, nós vemos que contradição, né, ao crer nas verdades bíblicas, não é mesmo? E nós devemos tomar isso para nós, tomarmos cuidado para nós não sermos como esses, né, que diziam guardar, né, a palavra de Deus, né, mesmo celebrar, né, atitudes que Deus teve em relação ao seu povo, atitudes maravilhosas, né, de vitória, e agora perseguir aqueles que pregavam desse Deus, né, através de Jesus Cristo, através dos discípulos. Diz ainda, o ato de Herodes de matar Tiago foi aplaudido pelos judeus. Alguns se queixavam da forma privada como ele tinha sido morto, afirmando que uma execução pública teria intimidado mais ainda os crentes, né, que com eles simpatizavam. Então, aqueles que souberam da morte de Tiago ficaram incomodados. E eles pediram, reclamaram que ele podia ter sido morto, né, em praça pública, para que aqueles que fossem simpatizantes daqueles que gostavam de falar de Jesus, fossem intimidados. Mas aqui diz ainda, né, assim, diz ainda que eles temeram, né, pois Pedro... Desculpa, irmãos. Pois eles podiam provocar o quê? Uma reação contrária no público, né? Nessas pessoas que eram simpatizantes dos discípulos, dos crentes daquela época. Assim, Herodes conservou Pedro sob custódia, porque depois de matar Tiago, ele prendeu a Pedro. E diz aqui que ele conservou ele sob custódia, preso, com a intenção de agradar ainda mais os judeus. Ele pretendia apresentar o apóstolo ao público, né, como um prêmio. Olha, aqui tenho mais um agora, né, consegui prender mais um. Então diz que se sugeriu, porém, que não seria boa ideia levá-lo, o apóstolo, né, à execução. Pedro, ele era muito estimado, muito amado, conhecido, né? Então, diz aqui que eles temiam que a cena de estar sendo levado para a morte pudesse provocar o quê? A compaixão do povo. E para terminar, diz que os sacerdotes e anciãos também temiam que Pedro fizesse um daqueles poderosos discursos ocultos, né? Desse aquela mensagem, né? Que ele dava, que convertiam milhares de pessoas. E agora, então, eles temiam por isso também. E diz aqui que eles podiam ler essa pregação, se caso Pedro, né, tivesse oportunidade de fazê-la, como um último ato da sua vida, podiam levar aqueles que não criam em Jesus a estudarem a Bíblia, né, a estudarem a palavra, né, a estudar os rolos, falando acerca da pessoa de Jesus. Então é isso, meus queridos, esse foi o primeiro tópico. Nós vamos nos encontrar amanhã, né? E com a ajuda de Deus nós vamos continuar o estudo, tá bom? Tchau, até amanhã.